Saudações a todos que me acompanham neste momento. Meu nome sou Alexandre Salvador Sambuda, discípulo do único profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa geração. No entanto, estou aqui para vos transmitir as boas novas para a nossa geração. Dizer que a terra que nós vivemos, nenhum homem que contribuiu para a sua construção, nenhum homem que tirou nem bloco, nem cimento, nem varão, nem qualquer outra coisa. A terra que nós vivemos pertence ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo, de todas as coisas. É Ele quem tem autoridade para com esta terra. É Ele quem deve conduzir o seu povo. É Ele quem deve colocar a ordem por forma que a humanidade possa saber o que deve fazer para estar na perfeita vontade de Deus. É por isso, para quem já leu a Bíblia, ele pode compreender que no tempo de Noé, enquanto a terra estava corrompida por meio daqueles homens que defendiam seu interesse através das religiões e denominações religiosas, enganando o povo, Deus enviou Noé. E Noé provou claramente que nenhum homem poderia ser salvo fora dele, Noé, pela mensagem que ele pregava, porque ele era quem foi chamado, comissionado, enviado por Deus e confiado a mensagem. É ele quem tinha autoridade de julgar, é ele quem tinha autoridade de conduzir o povo, porque o Noé era a manifestação de Deus. No entanto, todos aqueles que rejeitaram Noé morreram pelo dilúvio, somente os que creram em Noé. Foi isso que continuou de geração em geração. No tempo de Moisés, ninguém foi salvo fora daqueles que creram em Moisés e guardaram os mandamentos que Deus deu a Moisés. Ninguém poderia se levantar no tempo de Moisés, trazer seus mandamentos na sua igreja ou na sua religião fora daquilo que Moisés estava a pregar. No tempo de Jeremias, ninguém poderia trazer suas doutrinas ou fundar a sua igreja fora do que Jeremias estava a pregar. E por isso que quando o povo, os religiosos no tempo de Jeremias, rejeitaram Jeremias e atiraram-lhe numa cova com cheia de lama para matar Jeremias, Deus irou-se e destruiu a terra de Jerusalém. Todos aqueles líderes religiosos foram mortos e muitos outros arrastados e presos com o rei Nabucodonosor da Babilônia. Foi isso que aconteceu. No tempo de Jesus Cristo, havia muitos líderes religiosos, muitas religiões, como fariseus, saduceus, helenistas, zelotes, herodianos, sefárdicos e tantos outros que se faziam passar por servos de Deus. Mas, diante dos homens, eles eram servos de Deus. Mas o que fez a diferença? Quando Jesus veio, provou que eles eram filhos do diabo. E Deus mostrou que os filhos do diabo, eles sempre odeiam os filhos de Deus. No princípio, o Caim, que era o filho do diabo, odiou Abel, que era filho de Deus. Então foi assim no tempo de Jesus Cristo. Aqueles religiosos, visto que eles eram filhos do diabo, então odiaram Jesus Cristo. E Jesus provou isso de acordo com João capítulo 8, começando no versículo 37 até 44. Vocês veem? Jesus disse: vocês são filhos do diabo, o vosso pai é o diabo Satanás. E ele é o pai da mentira. Ele nunca se formou na verdade. Quando fala, ele fala coisas que são dele mesmo. Hoje, os líderes católicos, quando eles falam lá na sua igreja, eles falam coisas que são deles mesmo. É por isso que os mandamentos dos católicos são diferentes dos adventistas. Os líderes adventistas, quando falam coisas que são deles mesmo.
É por isso que os mandamentos é diferente dos evangélicos. Então, é assim sucessivamente. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele conduz seu povo através de um profeta vivo. Hoje, o profeta vivo para a nossa geração é o profeta Cacó Filipe, que foi chamado, comissionado e enviado em 24 de abril de 1993. Assim como Moisés, na sarça ardente, de acordo com Êxodo 3, é onde teve o seu chamamento, e Moisés teve mensagem. Cada profeta, ele mostra isso. Paulo, no caminho a Damasco, em Atos 9, foi seu chamamento, e Paulo trouxe a sua mensagem. Hoje, Cacó Filipe, que toda a terra hoje, quem é filho de Deus, deve reconhecer isso. Que Deus não é um religioso, Deus não é um confusionista, mas a terra hoje está em confusão por causa das religiões. Então, isso não começou hoje. Sempre, de geração em geração, isso aconteceu. Os religiosos não são de Deus. Os religiosos são filhos do diabo Satanás. E por isso estão divididos. Eles não conseguem ver isso, que estão divididos. Com mandamentos, doutrinas diferentes. Será que o paraíso está dividido? Tem paraíso para adventistas, paraíso para católicos, paraíso para muçulmanos, paraíso para judeus, paraíso para budistas? É claro que não. O mesmo sol que ilumina na América, na Europa, na África, na Ásia, é o mesmo sol. Então, o mesmo Deus, que é Deus de todos, ele somente fala através do seu profeta. E quando ele traz a mensagem, e todo o povo segue e anda na vontade de Deus. Mas não tem como a pessoa estar na vontade de Deus fora de um profeta vivo, que é a manifestação de Deus na terra, que é a manifestação de Jesus Cristo na terra. Então, hoje, aquele que é filho de Deus, ele deve reconhecer isso. Tem que abandonar toda a falsidade do diabo Satanás, abandonar todo o engano que ele recebeu lá nas religiões, por essas pessoas que defendem seus interesses. Mas se você é filho de Deus, deve saber que Deus te ama. E o único meio dele te salvar é te enviar um profeta para te dar a mensagem através do qual você será salvo. Noé trouxe a mensagem. Moisés trouxe a mensagem. Jeremias trouxe a mensagem. E Jesus Cristo de Nazaré trouxe a mensagem. Depois de Jesus veio Paulo, trouxe a mensagem. Hoje Cacó Filipe trouxe a mensagem. Essa é a linha de salvação. Este é o caminho que Deus traçou. Fora disso é o inferno. Então, todos que estão vivos hoje reconheçam isso. E neste momento, o livro de Cacó Filipe está com 162 capítulos. Então, chamo a sabedoria a todos aqueles que me escutam neste momento para baixar o livro do profeta Cacó Filipe no Play Store. E assim que eles baixarem pelo seu telefone, poderão ler os capítulos 155, 156 e 157. Contém lá um conteúdo muito importante para nós hoje. Depois de você ler esses 3 capítulos, poderás ler outros capítulos a seu gosto. Pode ser de forma ordeira, de capítulo 1 em seguinte, em diante, ou pode ser de forma alternada, depende de si. Mas a prioridade agora é que você tem que ler capítulo 155, 156, 157. Esta que é a perfeita vontade de Deus hoje. Mas aqueles que rejeitaram Cacó Filipe devem saber que eles já estão no castigo. Quando morrer nessa condição, irá diretamente para o inferno. Assim também como aqueles que rejeitaram Noé, morreram. Os que rejeitaram Jesus Cristo, morreram. Então hoje, aquele que rejeitar Cacó Filipe também deve saber que o inferno está à sua espera. Então, sejam humildes. Deus que é justo, Ele que sempre traz a ordem na terra que é dele. E hoje, quando a terra estava dividida através das religiões, e os demônios tomando corpos humanos, fundando igreja, enganando o povo, dividindo o povo, e hoje Deus trouxe a solução, como sempre Ele fez. Então, sejam humildes como Nicodemos em João 3, que teve a paciência de ir ouvir Jesus Cristo, com a intenção de querer saber quem realmente é. Atenção! O que está nas nossos corações, ou seja, a intenção dos nossos corações é o que Deus toma em consideração. Nós vimos pelas Escrituras que os fariseus iam fazer perguntas a Jesus, mas ele já tinha com uma intenção, com uma má intenção.
chegava já com uma posição de que qualquer resposta que Jesus lhe desse, seja satisfatória ou não, eles já tinham uma posição. E é por isso que eles não poderiam compreender o que Jesus dizia e não podiam aceitar. Mas eu vos chamo a atenção à sabedoria que um homem que marcou a história da salvação, que é o Nicodemos. O Nicodemo, ele foi humildemente diante de Jesus, sendo ele doutor da lei, mas ele foi lá procurar compreender quem realmente Jesus é, porque a sua preocupação era saber a verdade. E Deus, que é justo, iluminou Nicodemos, e durante a conversa que Nicodemo teve com Jesus, Nicodemo foi perceber que realmente o Messias esperado é este. E é por isso que em João capítulo 7, 50, 51, mais em diante, vocês viram que Nicodemo deu uma pista àqueles que estiveram reunidos com ele, que procuravam matar Jesus. Nicodemo disse: a nossa lei condena alguém se ele ouvir primeiro. Vocês veem? A nossa lei condena alguém se ele ouvir primeiro, sem saber o que está a fazer. Porque ele já, em João 3, havia humildemente ido ao encontro de Jesus e para ouvir na primeira pessoa e compreender que Jesus era ele. Então, hoje, quem é filho de Deus, ele também deve fazer isso. Baixa o livro do profeta Cacó Filipe. Começa a ler por si mesmo. Deus que é justo vai te iluminar e você compreenderá quem Cacó Filipe é e você saberá fazer uma decisão certa. Então, espero que tenham compreendido, né? Então, baixe o livro do profeta Cacó Filipe e baixe a língua em seguida e leiam e tirem vossa própria conclusão. Não sejam influenciados. Não sejam influenciados. Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho e no julgamento responderá por si. Obrigado.